de quantas vezes ele foi confirmado, em que lugares foi confirmado, e a relação disso com o IFA é muito lindo. É muito lindo, eu adoro também livro. Eu posso te emprestar. Tinha um bem legal dele também. Teca, fala com a gente, Teca. Você está ouvindo? Não dá para ouvir. Tem alguma coisa conectada no computador? Se tiver, desconecta. Não tá, não tem nada conectado. Coloca no raio lá que você estava falando. Faz em libras. Tenta sair da... Ah, agora foi, saiu. Foi. Ouviu? 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 Sim! Sim, dá super para ouvir. Tá. A minha pergunta é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, o maracatu ainda resiste, porque a minha preocupação, não é para você, minha dúvida é que, por exemplo, o boi, lá em Parintins, virou um espetáculo. Ele não é uma coisa vivida cotidiana, mas o maracatu lá nas nações são vividos cotidianamente, sessão, toda semana, porque o boi, ele virou espetáculo. Montou uma quadra e apresenta dentro da quadra. Eu fico pensando que o maracatu ainda não. Glória, microfone. Não sei o que você leu e sabe sobre Parintins, mas não é assim, não. Aquela briga deles... Parintins, aquela não. coisa Parintins. É que você falou de Parintins. Então, assim, não é isso, não. Eles vivem aquilo 24 horas por dia, 365 horas. Aquilo. Não é diferente, não. Durante o ano todo, a cidade não está, claro, dividida como ela fica na época, mas é meio isso. O trabalho para colocar aquilo, a gente vê em 3 dias, 4 dias, mas aquilo lá dura o ano inteiro. Então, assim, do mesmo jeito, acho que das Cachoeiras do Divino, do Boi, do Maranhão, o maracatu, ele tem na comunidade e tem no carnaval, mas são coisas diferentes. Você chega a partir de outubro, novembro, começa a enlouquecer. Porque, assim, novembro você já tem que saber que luas que é, que roupa que é, você já tem que estar adiantado, né? Agora, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí depende da nação. Depende muito do trabalho social da nação. Muito do que é o trabalho social hoje era feito pelos ferreiros. Por exemplo, Dona Elda teve, na casa dela, uma escolinha, que era escolinha de reforço. Sabe o lugar que você dava aula para ensinar as crianças a fazer a lição de casa, que os pais não sabiam fazer? Ela tinha uma coisa assim. E daí ela começa a também dar comida para as crianças, começa a ficar um movimento das crianças voltarem lá, porque querem ouvir maracatu, até que eles conseguem convencer ela, e mais alguns caras, de fazer um grupo para dar aula de maracatu. Então, aí começa a ser, mesma coisa do Encantinho, uma atividade que acontece sempre. Mas você tem entre março e... depois que acabou o carnaval, o nordestino vai ter uma coisa na cabeça. Nordestino que é nordestino. Festa de São João. Entende? Vai ter que fazer a festa de São João. Festa de São João. Sabia? Acabei de falar isso. O que tem na cabeça? São João, vou montar fogueira. Vou montar fogueira e queimar milho, gente, na porta de casa. Então, você... Opa, obrigado.
todo o povo do meu grupo de maracatu, essa aqui é minha neta. Oi! É. Então, vai estar na cabeça de fazer. Quando acabar, né? E assim, São João vai acabar quando? No final das férias. Lá para julho acaba o São João. Aí é tomar um fôlego para pensar no carnaval. Por que Chacon inventa a noite do Dendê no final de setembro? Porque é para dar o primeiro esquenta. É o primeiro esquenta. Então é também quando a Joana marca o encontro do Baque Mulher. Porque é a época de começar o esquenta para o carnaval seguinte. O terreiro é um grande ponto de união. Né? Aí depende de como está a ligação do pessoal com o terreiro, e eu vejo isso pelos dois terreiros, né? Antes do Chacon assumir mesmo o terreiro de Dona Elda, ficou um tempo meio assim, que ele não queria assumir, não. Que é muito trampo, é muito trampo. Mas a Dona Leu, que é a mãe pequena da casa, a irmã dele, Dona Leu é ótima, maravilhosa. É a única da família que gargalhada, assim. Toda a parte assim, de Dona Elda, Chacon, eles são mais assim, né? Chacon é um amor, mas ele é mais assim, né? Dona Leu é... Mas ela não vai comandar um terreiro nunca. E aí chegou uma hora que Chacon falou, não, ou ele assumiu o terreiro, ou... Então ele assumiu o terreiro. Na hora que ele assume o terreiro volta a ser muito mais frequentado. Então, ele pode dizer que hoje o Porto Rico tem uma vida durante o ano muito maior do que tinha 10 anos atrás. Muito maior. Do mesmo jeito que o Encanto também, mas é porque os dois estão à frente. Então é muita coisa ligada, né? Mas você tem o terreiro que, na verdade, faz a grande união do Maracatu. Né? Eu, quando fiquei lá um ano, que passou o carnaval, eu fiquei mais 3 meses. Simplesmente fiquei. Não tinha nada o que fazer mesmo. Falei pro Chacon, quanto é que vai ser o aluguel dessa casa? Só agora falo do carnaval é tanto. Falei, tá bom, eu alugo. Ele, vai fazer o que aqui? Falei, sei lá, ficar vendo. E era isso que eu fiquei lá. Vou ficar vendo, quer dizer, ver o que acontece, como é que acontece, quem vai, quem não vai, como as pessoas se portam fora do carnaval. Foi muito divertido, muito divertido. Tava um rapaz também, que é aqui do Canadá, só aquele do Quebec. Ele estava, Simon, ele estava estudando coisas de maracatu, de cultura popular brasileira. Também tinha ficado um pessoal do Rio Grande do Sul. Sei que ficaram umas 5, 6 pessoas, 2013. Acabou o carnaval, a gente ficou. Tem uns que ficaram até agora. Eu fiquei até início de maio. Tem. A Pati, a Nega ficaram direto, né? Eu fiquei um tempo, olhei, vi muita coisa, vi como é que funcionava, tirei minhas dúvidas de um monte de coisa, me diverti com as coisas assim, e também comecei a sacar esse funcionamento, porque a minha dúvida também era essa até. O que acontece quando eu não estou aqui? Né? Então foi legal, foi a época que deu para conversar mais, também conversar sobre as coisas que eu leio deles. Porque às vezes eu leio coisas também que na conversa com o Chacon é que eu entendo. O que a pesquisadora que escreveu o texto não entendeu. Entende? Ela tem um depoimento dela, mas ela entende uma coisa porque ela não percebe o contexto vivido. Aí eu vou lembrando, falo, cara, já sei do que ele estava dizendo. Ele estava falando sobre isso. Aí a pessoa às vezes leva para um extremo, né? Na vira e mexe a gente tem uma declaração dos antropólogos mesmo falando, Catarina Real falou que o maracatu ia desaparecer, como se ela fosse uma criminosa por ter falado isso. Ela falou isso numa época que desfilava 5 maracatus. Teve vezes de desaparecer. Glória, teve uma coisa na sua fala que eu acho que respondeu uma pergunta anterior, muito boa, né? Você falou, né? O que acontece aqui
quando eu não tô, né? Logo eu vou ficar para ver. E eu acho que isso responde, em partes, àquela pergunta sobre tradição, né? O que é tradição, né? Tradição, de certa forma, é isso, né? Você ter uma forma de você saber o que está acontecendo ali quando você não está, quando você não estiver mais, né? Ah, Isso é muito interessante. interessante. Me ocorreu agora, assim, muito forte. Por que que se estabelece, né? Mais do que uma necessidade de impor alguma coisa, né? É mais para conservar essa memória mesmo, né? Quando você não está. Sim. Porque é interessante. Sabe por quê? Por exemplo, quando você pega o reizado, aqui no interior de São Paulo, no interior, é o ano inteiro. Eles andam, vai na casa, volta para culminar numa festa. Então, você vê a coisa acontecendo sempre. De uma vez, não é a comunidade inteira, eles que vão. E culmina numa festa. Né? Eu fico imaginando a coisa vivida no cotidiano. Assim, fico pensando. E, ô, Teca, Assim como eu fui ver o boi lá no Parintins, achei que eu ia ver vários bois na rua, sei lá, ou nas praças, no curral. No entanto, não, só tem os dois e é um espetáculo. Você vai lá na quadra lá e assiste. Tem mais de Não tem 20 espaço bois feito, em Parintins. Pois é, mas ó, não É que consegui só- ver nada. Eles não. Mas é que só 2 são patrocinados pela Coca-Cola. Os bois estão lá, mas a Não, Coca-Cola beleza. patrocina 2. não, mas eu acho que. Posso falar uma Não, mas coisinha? Teca, vê se eu tô Eu fui errada atrás. no que eu tô entendendo aqui do que você tá falando. Essa preocupação que você colocou em se transformar em um espetáculo, Tem razão. eu acho que tem a ver, talvez, com essa questão de transformar, de repente, a cultura em um produto de mercado turístico, né? É isso? Que eu Eu acho fico que preocupada, assim, preocupada. Porque mesmo a festa de Caruaru de São João que eu fui, também foi um monte, aquela quadra imensa de Caruaru, é um monte de espetáculo, tudo bem que eu dancei, bebi, foi maravilhoso, mas eu queria talvez fazer o que você fez, ver, não ver um espetáculo só, né? Essa vivência do cotidiano. Tem que ir na feira só. Vai na feira, Teca. Vamos lá, Gleice, fala, Gleice. Bom não é na quadra, bom é na feira. Bom é ver a quadrilha que vai pra feira, que desce pro povão. Porque na quadra, a quadra tá pensando no turista. E é uma época que a galera tá chegando pra consumir isso. Agora, o tiozinho, né, que vai dançar sempre. Ele não dança só no dia que a quadrilha dele sai. Ele dança todo dia, ele monta a quadrilha, ele tá na feira, né? É super legal ir na quadra e ver, tipo... Porque a quadra é a espetacularização mesmo, né? Agora, a ação, a experiência mesmo vivida, tá ali, tá no... Tipo, ai, gente, ó, hoje não tem quadrilha, mas tá tocando alguma coisa, vamos puxar, entendeu? E a galera sai, né? Eu queria comentar uma coisa também, que, tipo assim, a Glória estava comentando que os maracatus, eles estão muito ligados, né? Então, vivem o cotidiano, né? Como a Teca colocou, ou essa relação do resto do ano, muito próxima graças ao laço do candomblé. Mas a gente não pode esquecer também que os outros blocos, eles também têm um cotidiano né? Juntos. E que às vezes não tem um laço religioso, mas esse cotidiano às vezes não está ligado a sair para a rua, a fazer algo, mas está ligado ao interno deles, a se prepararem, a preparar o espaço, né? a preparar as pessoas. Porque assim, muitos grupos lá, por exemplo, de uns tempos para cá, começaram a pensar em como registrar a sua história, que eram coisas que eles não pensavam. Então, por exemplo, cada sede tem um pouco da história e eles se organizam em cima disso, né? Às vezes, para a gente, né, que tá de fora, esse estar vivendo está muito ligado a eles se colocarem na rua, eles
montarem algo, tá na festa. Às vezes é mais esse cuidado deles. Pelo menos é a minha visão, assim, né? De um pouco de quem se relaciona assim, com alguns grupos e quem já conseguiu ver outras coisas. Porque também é um período para pensar, para refletir, onde eles vão viver de verdade os frutos desse bloco ou os problemas do que aconteceu, né? Porque na hora do vamos ver não dá para pensar em muita coisa, né? Na hora que o bloco está na rua, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Entendi. Sabe, uma outra coisa que eu estou me lembrando, porque parece que não, mas eu sou de uma família religiosa, né? Eu era anjinho, já fiz Virgem Maria, quase Jesus Cristo, aos avessos, já fiz de tudo. Então, comunidade de jovens, e tinha uma coisa, me veio uma ideia agora, que era a santinha que ficava na casa das pessoas. Então, ela passava uma semana, vinha um monte de gente, trazia a santa, passava. Depois catava a santa e ia na outra casa. A gente podia fazer isso com os nossos tambores. Cada vez que leva todos os tambores, passa uma semana, consagra, fica com vela, fazer todo o ritual. Aí a dona da casa toma conta, o dono, né? Toma conta dos tambores. Depois vai, porque aí a gente consegue fazer o cotidiano, cuidado. Não fica só de sábado a gente se encontrar, entendeu? Ai, Ou cada sábado. igual a congada, né? Que leva o mastro, fica na casa de uma pessoa também. Mas isso que a Teca colocou, no texto da Ana Beatriz também aparece, né, Glória? Com a abertura do maracatu para classe média, né? Enfim, e aí a gente entra nesse momento da história, que é quando abre, né? Então, a gente aqui do Sudeste, né? Ela coloca essa questão, mas foi num período muito específico também, né, Glória? Que acho que foi 2010? Que os tambores eram sempre da nação. Todos os instrumentos eram da nação. Então, por exemplo, quando você fala que Dona Elda ficou com Porto Rico, ela fica com os 12 tambores, era só 12, gente, entre tambor, caixa, entre alfaia, caixa, eram 12 tambores. Mas isso era um patrimônio, né? Então, assim, a nação que conseguia arrumar dinheiro para fazer tambor conseguia ser maior que outra. Dona Santa, por exemplo, fazia os tambores do elefante. Né? Então, você tem essa coisa do patrimônio, que como era da nação, também você vai tocar e você vai sair se o mestre quiser, senão você não tem nem instrumento para ir para outro, não. Né? Você tem uma coisa assim, com a entrada da classe média, não só o povo do Sul, mas da classe média, eles começaram a comprar tambor. E por que você compra tambor? Porque você não quer tirar um tambor da nação. Você não quer tirar o tambor na mão de alguém, então você leva o seu. Eu lembro que a primeira vez no Encanto, acho que a Joana falou para mim, não, você não precisa ter caixa. Caixa a gente tem. Alfaia a gente não tinha sobrando, mas caixa a gente tem. Tá, mas se eu pego uma caixa do Encanto, uma outra pessoa que pode querer tocar caixa, não vai tocar, então eu levo a minha. Né? Então, aí você também começa a desvincular os instrumentos da nação, dessa coisa de ter que ir para a nação, porque aí eu tenho o meu próprio instrumento. Né? Para algumas coisas é bom, para algumas coisas é ruim, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu cheguei para o mestre e falei, por que a gente não... Por que o tarol não são as caixas mais agudas e o caixa os mais graves? Quer dizer, pegar todos os caixas mais graves, que vão fazer a função de caixa, e os mais agudos fazer a função dos mais agudos. Né? Do mesmo jeito que as alfaias, que o correto seria o melê, serem as alfaias graves, o ian, acho que o ian mais agudo, sempre fico em dúvida, e o biancó médio. Aí ele falou, mas como é que fica aí? Você, por exemplo, tem um caixa bom, aí você vai pegar um tarol ruim. Eu até falei para ele, eu não me importo. Ele falou, mas é só você que não vai se importar, claro. As pessoas vão se importar.
Elas arrumam um instrumento bonito, cuidam do seu instrumento, elas não querem, na hora de tocar, pegar um instrumento que não está arrumado. Então, com o passar do tempo, musicalmente, isso faz com que você tenha, hoje no maracatu, isso em todas as nações, você tem funções. Você tem a função de tarol, a função do caixa, mas o instrumento que faz não é diferente. Você tem 4 funções, né? Seria melê, ian, biancó e andarum nas alfaias. Mas isso não tem uma modificação de instrumento. Você não tem um grave, um médio ou agudo. Mas é a entrada da classe média que compra seus instrumentos que modifica isso no maracatu. Glória, desculpa a minha ignorância. O que você está falando de Ian, Melê, não sei o quê? O que é isso? Então, no maracatu, no caixa, em Porto Rico, eu tenho o tarol que vai sempre, fazer como se fosse um metrônomo. É um som. Vai ter esse toque. O caixa vai fazer tucu, trac, tucu, trac, tucu, trac, faz outro. Então você tem o melê que faz tum, cá, tum. O biancó que na hora da virada faz um caquetum, dedum, dedum. E o Ian que tem uma outra frase. Antigamente, cada um deles tinha uma altura diferente. O melê era grave, biancó médio, e o Ian agudo. Na medida em que os instrumentos não são... Não, mas beleza você falar isso, porque para mim, 2 coisas. Pelo que eu imagino, eu não vou falar que eu já li, eu não sei entender. O instrumento ele é uma extensão do corpo. Primeiro, eu acho. As baquetas, elas se estendem, é uma extensão do corpo. E as batidas, elas tinham um sentido antes, né, na origem do som, de comunicar alguma coisa. É que acho que o estudo do som deve ter modificado mais, assim, né? Tipo, organizado, trabalhado, porque hoje o som, ele não é uma comunicação necessariamente simbólica, né? As batidas não quer dizer uma coisa, porque antes eles queriam dizer alguma coisa. Não é que quer dizer alguma coisa, não é dizer alguma coisa falado com palavras. Com palavras. Não tem nenhuma coisa a ver com isso. Não. O som é som, é música, ela comunica, ela não precisa da palavra. Os linguistas é que adoram querer saber, dizer que música é linguagem. Eu falo que não, que no máximo a literatura é música. Ih, João! Pessoal, agora tá É uma bobagem. Não é linguagem, gente. Não é linguagem. Que não comunica coisas. Que provoca sentimentos e provoca paixões. Mas não comunica. Não está querendo dizer, Teca, está na hora de ir para casa. Vai para casa, para casa, para casa. Vai para casa, para casa. Não. Ela vai dizer. Ela vai. Para orixá, é a hora que vai girar. É a hora que a galera da dança lá da corte vai girar, comunica. Agora é o momento. Que vai do mesmo jeito que o Lula, mas não é comunica. Não é comunica no sentido da língua. Ah, tá. É meta, é dentro do próprio sistema. É sensações. É sensações, é paixões, por isso que eu falo. Do mesmo jeito que a língua, quando não é comunicação, consegue fazer isso, consegue ser arte. É isso que eu queria falar. A história do telefone, ela remete aos tambores, com a fumaça da fogueira, criatura. O desenho da fumaça que eles faziam comunicava uma coisa que avisava o outro, o som do tambor também está chegando gente, está vindo. Ou vem. Era um correio, minha filha. Um ia passando para o outro. Não, ele está procurando a comunicação aí, por exemplo, do Luanda. O que é? O Luanda vem do toque para Xangô. Se você pega o toque de Xangô, começa a tocar o toque de Xangô, você ouve o Luanda. Não é à toa que todos os maracatus têm um Luanda
tem um toque de base, às vezes não se chama nem Luanda, mas tem um toque de base muito igual. Porque é o toque de Xangô. Xangô é tão forte no Pernambuco que o candomblé lá é chamado de Xangô. Você não vai para o candomblé, você vai para o Xangô. Você não é candomblecista, você é xangozeiro. Então, é isso que faz. Ele remete para isso, do mesmo jeito que o martelo é o abatá da Oxum. Você ouve o abatá completamente quando você ouve. Mas não é uma comunicação, é um provocador de sensações. Para mim é uma coisa muito superior, porque comunicação, que eu te falei, em termos da língua, né? A língua comunica, tá? Mas a língua que provoca, a língua que desperta as paixões, é a literatura. Não, ela pode ser até verbal, mas é aquela... Não tem coisas que você lê que te provoca uma coisa que você fala, meu Deus, que às vezes você fica repetindo uma frase porque aquilo entra em você de uma forma, né? Então, é o que eu falo, que é quando a literatura é mais do que a língua. Ela passa a ser música, porque ela passa a mexer com sensações. Isso não é provocação para o Vanderlei Geraldi. Olha os formados em letras aí, ó. Só quero dizer uma coisa aqui, com a glória de um lado, a teca do outro, quem apanhou foi o linguista, tá ligado? Então. Pelo amor de Deus. Ó, momento cabeção, o Adorno diz que a música soletra o nome de Deus. Ela só soletra. Que ela não consegue ser o conteúdo de Deus, propriamente dito. A Adorno era um chato que não gostava de rock and roll e ia odiar maracatu. Só gostava de música eruditíssima. Boa, não é? cara. Você sabe disso. Eu vivo brigando com isso. Vale. Vou fazer mais uma provocação, e aí eu acho que é legal, porque é bem abrangente, né? E retoma aquilo que estava sendo discutido antes. Vocês não acham que é necessário, em alguma medida, uma espetacularização das culturas tradicionais para a própria sobrevivência delas? Em alguma medida, elas têm um retorno prático, né? Então, no caso do maracatu, lá em Recife, tem um retorno prático, né? A avenida, né? Por isso que eu apontei que o que a Glória falou é interessante. E no caso lá de Parintins, né? Tem um retorno prático ser, né, patrocinado pela Coca-Cola, né? Sei lá, aconteceu isso em alguns casos na música popular também, né? O Tom Zé, quando apareceu no comercial da Coca, todo mundo caiu em cima, né? Mas, esses grupos precisam pagar contas, né? Vocês não acham que é uma forma de resistência meio que anticolonial mesmo, assim? Pegar o patrocínio e ir lá e usar o patrocínio para talvez até xingar os caras, né? Usar o dinheiro deles para fortalecer a própria cultura, tá ligado? Posso pegar um pouquinho a palavra para falar sobre isso? Deu delay. Não, fala, Teca. Não, a Grace vai falar um negócio interessante. Ela é nativa. Ela fala com propriedade. Não, o que eu ia... Imagina, Teca, não tô com essa bola toda, não. Mas, assim, uma coisa que o João tá falando, né, disso que o João tá falando, claro, é óbvio, né, acaba dando mais força para os grupos brigarem por certos lugares, né, pelo seu lugar na avenida, tal. Por exemplo, hoje eu tava vendo aquele pronunciamento do Dória e do Bruno Covas lá, falando sobre os eventos que seriam adiados, enfim, devido à pandemia. E aí eles mostraram alguns números. E aí eles estavam falando da parada gay, né? E aí eles estavam comentando que, tipo, a parada, ela movimentou no último ano 3 milhões de pessoas e 404 milhões de reais de lucro, né, para o Estado. Aí a gente estava até falando assim, eu e meu companheiro, puta, não tem como, pode brigar quem for, porque na mesma fala estavam falando
da Marcha para Jesus. Mas não tem como brigar mais, não vai ser tirado. Porque, querendo ou não, nem que seja como argumento, ó, a gente gira a economia aqui, isso acaba fortalecendo também os grupos, sabe? Eu lembro a gente viveu o fato de, por exemplo, o prefeito de Recife querer colocar os grupos tradicionais para desfilarem, acho que uma semana antes do carnaval, ou seria uma semana depois. Não sei se foi nesse ano ou no ano passado. E um dos argumentos era esse, um monte de gente vem e gira a economia e faz com que também o Estado lucre, né? A cidade lucre. Então, eu acho que, sim, o fato de espetacularizar dá, de certa forma, assim, a minha visão, né? Certos poderes, né? Certos argumentos para conseguir entrar num diálogo, entrar numa discussão e se fortalecer. Eu acho complicado quando você começa a perder as raízes, né? Ou então só valorizar naquele momento porque traz rendimento para cá e o resto eu esqueço, o resto eu desvalorizo, não tem mais espaço, sabe? Enfim, era isso. Total. Com certeza. Eu acho que é muito disso, né? E a gente, assim, às vezes, quer manter também uma cultura tradicional como se ela não tivesse inserida nessa cultura urbana. O maracatu, cara, é urbano, completamente urbano. Porque ele nasce no Recife. As nossas nações de maracatu estão a 10 minutos do centro do Recife. Não tem como... Claro que você está inserido numa cultura urbana muito grande. E essa cultura urbana vai permeando, vai modificando também. Né? Quando a gente leu, né, que Dona Elda, quando ela no Rio de Janeiro, né, ela tinha morado no Rio de Janeiro, os 2 filhos dela do meio nasceram no Rio de Janeiro, né? Então, quando ela vai para o Recife, ela não conhecia maracatu. Ela saía no maracatu porque ela levava os filhos. Ela levava a Chacon e o outro filho dela para sair na corte, porque eles gostavam. Mas ela quase não tinha participação. Quando ela vira rainha, ela se preocupa com isso. Ela vai atrás, ela vai procurar uma série de coisas, mas ela não esquece o que ela conhecia. Então ela viu que no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, as baianas, as mulheres saíam com aquela saia de armação. Ela estava numa cidade que o maracatu perdia espaço para as escolas de samba. A escola de samba ganhava uma fortuna, até hoje ganha mais do que os maracatus, para se apresentar. E ninguém nunca ouviu falar de uma escola de samba, desculpa aí, do Recife, né? Alguém sabe o nome de alguma escola de samba do Recife? Só a Gleice. Ninguém mais. Né? Mas a valorização estava na escola de samba, tinha um monte de gente. O que ela faz? Ela inventa a saia de armação, ela conversa com o bloco da quadrilha, que saía na quadrilha em junho, nas festas juninas, e leva para fazer o chitão. Então, de repente, era 30 pessoas a mais desfilando. Então, tem várias inovações que a Dona Elda faz, por conta de que ela tinha que concorrer na avenida, não era com outro maracatu, ela já tinha ganhado todos, ela ganhou todos. Ela, quando ela vira rainha, 2 anos depois, ela começa a ganhar todos os campeonatos. Mas ela está concorrendo com as escolas de samba. Então ela começa a ver o que eles fazem e que todo mundo gosta, e começa a fazer na corte do maracatu. Isso é resistência. Resistência não é você fazer a mesma coisa que você faz, falar, eu estou resistindo aqui, eu estou morrendo a mim, mas estou resistindo. Não, ela vai criando estratégias, né? O Ivaldo também fala bastante disso, nas estratégias que cada grupo de maracatu, cada maracatuzeiro vai fazendo para sobreviver naquele ambiente. E isso é muito legal, né?
Por exemplo, eu vejo lá no Maranhão, quando eu ia para o Maranhão, a primeira vez que eu fui para o Maranhão, que deve ter sido lá para o ano 2000 e pouco, acho que foi 2002, 2003, que foi a primeira vez no Maranhão, para ver a festa do boi, né? Fui lá e minha filha estava indo as 2 vezes, né? Aí eu peguei lá Opa, começou aqui. Começou um som aqui no meio do meu. Enquanto ela não volta, eu vou te falar, mas eu conheço a quadra Parede de Reboco. Eu dancei muito forró lá. Então, a primeira vez que eu fui, eu peguei a cartelinha dos Arraial, né, que você tem assim, apresentação na quadra, uma seguida da outra, né? Eu falei, eu vou desde a primeira, né? Vou desde a primeira. Aí minha filha vira e fala assim, mãe, vai ver dança portuguesa? Aí eu falei, engraçadinha, né? Falei, tirando o sarro da minha cara, pensei comigo, e tirando o sarro dos grupos menores, né, que tocam no início. Aí eu chego para assistir, sabe do que era a apresentação antes dos bois? Dança portuguesa. Tudo grupo de dança, vestida com aquela roupa portuguesa tradicional, inclusive com meia de lã, naquele calor da porra de São Luís do Maranhão, meia de lã branca, dançando o vira ao som do Roberto Leal. E eu assim... Aí eu falei, Dani, mas é dança portuguesa? O lugar que tem mais grupo de danças portuguesas, se você for pegar no ano de 2000, 2000 e pouco, tinha mais em São Luís do que em Lisboa. E era dança portuguesa. Depois de uns 10 anos, eu fiquei depois um tempo sem ir, e eu nunca mais assisti as danças portuguesas. Depois de uns 10 ou 12 anos, eu resolvi um dia, falei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz a primeira vez que eu vim aqui. Vou ver como é que estão os grupos de dança portuguesa, vou ver os vira. Gente, eles tinham endoidado. Eles tinham feito uma mistura de vira com rap, com funk, umas roupas que parecia era umas roupas assim que parecia uma corte, sabe, meio de mangá, com umas coisas. Cara, eles tinham endoidado completamente. E o som era de dança portuguesa, só que com um monte de efeitos sonoros, dançava uma coisa parecida, os caras tinham inventado outra coisa. Estava lá. Eu só fui assistir. O João é maranhense. Você dançou lá? Alguma coisa dessa aí, João? Estou de fato. Inclusive, não, eu sou do interiorzão, mas eu vim para São Paulo com 2 anos de idade, né? E depois eu voltei quando a Glória foi pela primeira vez, eu acabei de descobrir. A primeira vez que eu voltei para o Maranhão foi por volta de 2002, que eu conheci ali o pessoal da minha família mesmo. Mas é um pessoal pouco ligado, né? Um pessoal, assim, extrativista, fazenda, manga, umas coisas assim, sabe? Nós estamos hoje, cada um falando da sua história pessoal. Thomas, fala de você. Mirela. Eu ia falar também, Tom, quais são aí as suas inquietações? Cada um tem um. Você é de São Paulo? Você é de Campinas? Eu sou da favela de Campinas. Nunca saí daqui, mas eu não aguento mais o estado de São Paulo. Aliás, eu quero ir morar em Recife daqui uns 3 anos, viver lá. Mas vamos ver, né, como vai ser essas coisas aí. Inclusive, depois quero bater um papo com você, Glorinha. E com você também, Gleice. Tem um amigo que está indo para lá agora, Samuel. Vai final de agosto, né, início de setembro. Vai para lá, Tom. Mudou Você para vai Recife. amar. Eu estava pensando muito que no começo, né, da conversa toda, estava sendo falado sobre essa relação, né, familiar, né, que a família não é de sangue, e, assim, estudando um pouco sobre, enfim, ouvindo a mestra falar, né, a mestra Joana falar, eu fiquei bastante com essa impressão, assim, né, de que as pessoas, elas são muito unidas, assim, né, que é algo que não tem aqui, né.
Não tem essa coisa, assim, desse amor, assim, familiar sem ser sanguíneo, né? E... não sei, eu gostaria de viver essa experiência, assim, acho que seria bem massa. Ai, mas eu tô super vivendo essa experiência, você acredita? Na verdade, é uma lente que a gente usa. Porque eu até comentei com a Glória, eu falei, tá vendo, Glória? A gente se comporta como comunidade. Porque quando a gente vai ver, é um ajudando o outro, assim, ó. Falei, ai, Glória, porque eu vou morar em tal casa, não sei o que, aí eu vou comprar o carro da Sueli. Aí a Glória me ajudando nesse rolê da mudança. Aí, falei, vou morar na frente do Cléo. Aí ela falou assim, ué, mas o Cléo saiu do bosque? Eu falei, saiu, a Verônica tá morando onde ele morava. Então, tipo, tá tudo assim, né? A gente vai se imbricando. Mas eu acho que eu comecei a reparar e, na verdade, a gente começa a reconhecer, né, e a valorizar, enfim, a alimentar essas relações quando a gente para pensar sobre elas. Porque senão a gente acaba o tempo inteiro reproduzindo aquele movimento mais individualista, tendo mais resistência para dialogar com o outro com uma honestidade maior, né? Conseguir se transbordar para o outro também, né? Eu acho que quando a gente fica muito dentro desse individualismo, a gente não transborda, a gente implode, né? A gente não consegue Sim. trocar com os outros. E eu acho que ter essa outra relação e alimentar essas relações é o que nos salva. Então dá pra gente vivenciar mesmo estando aqui em Campinas, assim, acho que é um olhar, um jeito de lidar, né, daí. O que a Teca falou sobre a cosmovisão, né? Quando a gente começa a trabalhar, de repente, dentro desse sistema aí, modificando ele também. Eu acho que é uma das coisas que você está falando, Mirella, é a gente também se identificar com a essência a gente já consegue detectar, né? A gente se identifica, se reconhece, se alimenta disso, e a gente consegue, de verdade, quando pode se reconhecer, eu acho que é isso, se reconhece, inclusive como um grupo que funciona coletivamente e tal, entendeu? E, por enquanto, pode ser que a gente seja um grupo, tá? A gente pode ser uma turma, um grupo, até virar uma comunidade, é esse processo mesmo de estar pelo outro, de estar pelo outro, né? Sim. Sim, sabe qual que é a minha proposta, Teca? Eu tava falando pra Glória. Minha proposta é o seguinte, depois que a gente tiver a vacina, vai ser maracatuca na praia, gente. A gente vai levar, eu vou comprar um carro que é uma caranga, dá pra colocar um monte de instrumento em cima, passar fita assim, ó, e ó, na praia, comemorar todos os aniversários, fazer assim, se exaurir de tanto tocar, entendeu? A mão sangrar, assim, escorrer sangue de tanto que a gente tocar, e pular no mar pro salzinho cicatrizar. Arrasou, Mirella! Eu ia propor aqueles ônibus pretos, daquelas bandas, mas ônibus preto não é bom, não. Eu gosto mais da ideia do caminhão de boia fria, assim, acho que é legal. Kombi, a gente quer essa Kombi faz tempo, né, Glória? Já tem uma Kombi já, a gente pede emprestada. Como é o nome da menina que tem a Kombi, gente? Que é maravilhosa, tem até um apartamentozinho dentro. Sim, é linda. Ai, meu Deus. Marina que tem uma Kombi. Que ela é a Verônica andada pelo Nordeste, né? Olha, se isso virar projeto, gente, eu vou fazer um negócio para você. Eu participo de um grupo que eu tenho que construir um sonho, que eu ainda não tenho sonho. Eu não tenho sonho. Eu tenho que... Não? Tá travando. Travou. Tá travando? E agora? Vai. Eu tenho que construir um sonho. Vai, tenta aí. Se a gente construir esse sonho, eu faço parte de uma situação que eu posso desejar que vai vir, ó, din-din pra gente fazer isso. Pra gente fazer o quê? Não é patrocínio. Os meios para fazer? Quero saber dessa história aí. Depois você me procura. É muito bom. Ô, Gleice, que você Cara fala? da Dom. Na Belinda. Tom. Eu. Isso que você estava falando sobre
isso que você estava comentando sobre as relações, né, sanguíneas e tal, a gente comentou num outro encontro, né, que a gente teve, de quando eu vim para cá, de Recife, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, como isso era estranho para mim e era muito estranho para minha família, porque pra gente, família era geral, entendeu? Era os amigos, era geral. E aqui, tipo, a família era o pai, a mãe, o filho, olha lá. E como assim a gente teve a dificuldade de se relacionar e de, tipo assim, ensinar para as pessoas também, né? De, tipo assim, não, pra gente é assim e bora lá, sabe? E isso porque boa parte da minha família tinha vindo de Recife para cá, mas já tinha se habituado que, tipo, a família era um núcleo mais fechado. Agora é muito louco, por exemplo, no carnaval agora eu estava em Recife, com a minha família lá de Recife, e aí eu comentei com uma pessoa assim, tem uns amigos meus de Campinas que vão vir morar aqui. Aí eles falaram assim, manda vir almoçar aqui em casa amanhã, porque aí já tem que entrar na família, porque eles já conhecem a galera, eles já vão saber, né, se precisar de alguma coisa já tem para onde eles correrem. É incrível, totalmente isso. diferente essa relação. O nordestino é incrível, ótimo. mas eu Eles também agregam acho,